Tá bom? Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou Abrão Oliveira, sócio da ABC, e responsável pela apresentação e mediação do evento de hoje. A Sessão ABC é um evento gratuito, organizado desde 2022 pela Associação Brasileira de Cinematografia, realizado a cada 2 ou 3 meses, aqui na Cinemateca Brasileira, grande parceira da ABC. A Sessão ABC conta sempre com a exibição de um filme brasileiro, o de Saramalu, seguido de debate da equipe do filme. Entre os objetivos da Sessão ABC está criar espaço de exibição e discussão de filmes realizados por pessoas, por nós associadas e associados, fomentar a criação do público para o cinema brasileiro e atuar na formação de estudantes e pessoas interessadas no audiovisual por meio do contato com os e as profissionais que estiverem por trás das câmeras. A ABC agradece a equipe da Cinemateca e a equipe do filme, e a todos e a todas as pessoas presentes nessa sessão. A Sessão ABC retorna agora em fevereiro de 2026. Para quem não conhece a nossa associação, a ABC reúne profissionais de diversas áreas da cinematografia brasileira, como direção de fotografia, direção de arte, montagem, som e pós-produção. Vocês podem acompanhar a ABC e a nossa programação pelo Instagram, ABCine, e pelo site abcine.org.br. A primeira pergunta aqui vai para o Daniel Turini. Eu fiquei impressionado com o som, né? Eu gosto muito quando a gente escuta o som, mas você não vê a cena. E teve muito isso, a chuva. Cara, eu fiquei impressionado. Você sempre está aquele barulho, quando o cara bate a porta, você não vê a cena, mas está batendo a porta. Qual foi a ideia de você criar isso junto com Pedro? Bom, fazia muito tempo que eu não vi o filme, assim, acho que eu não vi depois no cinema, né? Foi um processo bem intenso na época e, enfim, me emocionei bastante revendo aqui. E eu queria rever para lembrar um pouco o som, né? Lembrar um pouco cada momento. Acho que o som tem uma característica que em cada lugar soa de um jeito e expressa de um jeito, né? O som é um pouco, às vezes, um luxo, né? Cada elemento. Então, aqui tem um ar-condicionado ali. Porque eu fiquei pensando, né, enquanto eu estava vendo, assim, como está tudo ali, né? A atuação, né? Tudo que a gente tenta trazer ao máximo no som, cada respiração, cada gesto, né? O foley ali de cada passo de cada ação. Aí tem o fora de campo, né? A gente sempre tenta trazer a distância, né? Dentro de campo também o que está distante dentro de campo, o que está fora de campo, ampliando ali a relação dos personagens, né? O diálogo passando um pouco o quadro, passando bastante o quadro, né? Às vezes você tem uma perspectiva sonora muito afastada de um plano médio, mas que é um personagem que está vendo de longe e está vendo junto com aquele personagem, e às vezes você tem um plano geral que você ouve o detalhe do que a pessoa está fazendo ali, né? Então é um filme que o som ele está o tempo todo não sei, ajudando aonde você, com qual personagem você está, né? Com qual e às vezes ele é só parecia para mim às vezes um voyeur, assim. Eu não sei se eu vi o filme no cinema grande, né? Infelizmente as condições de trabalho, antigamente a gente trabalhava a mixagem numa sala de cinema e tal, hoje em dia cada vez mais rápido e vendo na sala de cinema o filme ali com
com aquele frame, assim, às vezes eu imaginava que a gente é um pouco voyeur daquela situação, daquelas mulheres, né? E o som ele amplia, ele mostra que a gente só está vendo uma pequena parte daquelas relações tão complexas, assim, né? Não sei. Fiquei pirando um pouco nisso. E eu acho que um elemento que a gente tenta trazer no som, e que aqui acho que, não sei, para mim sofreu um pouco com o ar-condicionado alto, era esse silêncio, né? Cada silêncio ser uma forma, né? Cada silêncio é uma emoção ali. E aí a gente trabalha em cada detalhezinho e tudo é escolhido, é pensado, é pensado a relação com o resto, né? A relação com o ritmo da cena. Então, às vezes é um silêncio que preenche mais, às vezes é um silêncio que esvazia mais. Então, não sei, é um filme muito delicado, né? Em todos os sentidos, e o som também. E eu gostei muito, eu me emocionei muito com essa experiência no cinema e como está lá, né? Acho que não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas foi um pouco o que me veio nessa exibição, assim. E acho que o som tem esse papel mesmo, né? De você ampliar. Acho que na verdade chega para a gente, né? Quando eu falo som, na verdade eu gosto sempre de falar que o som ele é feito em cada etapa do processo, né? Do roteiro, da filmagem, os atores, todo mundo está ali fazendo o som, né? Claro, o técnico de som, mas a direção de arte, que objetos que eles estão usando, como que é aquele cenário, tudo emana um som que na pós-produção a gente vai tentar, digamos, preencher ou traduzir ou potencializar, assim, né? Então acho que estava tudo lá, assim, a gente vai tentando trazer ao máximo e criar cada camadinha, ter um trabalho um pouco de ourives, assim, de cada detalhezinho, mas enfim, é um filme fantástico, assim, e é isso, é um filme tão delicado, que cada sonzinho que a gente colocava ele muda um pouquinho, traz um pouquinho, enfim. E só para complementar essa que você falou, né, tem toda essa ambientação, esse lugar em que elas vivem, que você não vê muito, né? Você não vê nenhum tirando ali na festa, mas você vê poucos ali dos personagens que estão ao redor desse isolamento dela. E aí o som consegue trazer, consegue colocar ela nesse lugar, né? Colocar ela nesse espaço. Alô, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Agora a pergunta a pergunta é para o Pedro. Eu fiquei impressionado com a narrativa do filme, né? É um filme muito marcante e tem umas cenas muito assim, muito impactantes, né? Eu queria saber dele como ele pensou nesse filme, como fazer essas cenas que você pensa uma coisa, mas é outra. O filme é muito legal. Eu queria que ele falasse para nós como foi o pensamento dele e a criatividade dele nesse filme. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por nos receber, Academia Brasileira de Cinema, e obrigado por vocês todos estarem aqui, Yara, Elsa, Silvia, Daniel, que bom estar com vocês, ainda que de longe, estou vendo aqui a imagenzinha de vocês sentadinhos aí. Eu não sei se vocês estão me vendo, aí na tela? Sim. Ah, tá bom. Então, gente, primeiro deixa eu só falar um pouco sobre o trabalho do Daniel, que foi fenomenal, e a gente teve uma parceria muito bacana, né, já que você começou falando do som. A gente teve uma parceria muito bacana porque eu senti com o Daniel uma coisa que poucas vezes eu senti com um editor de som e mixador, né, uma pessoa que trabalha com um dos meus filmes, que é um artista mesmo, sabe, pensando
Pinhel e do pessoal da Compraria de Charupos, muito delicado, muito artisticamente sofisticado, né? E tão delicado que você tem que prestar muita atenção, senão você nem percebe. E eu acho que isso é a melhor elogio que você pode fazer a um se um dia a Malu chegasse com todo o histórico que ela tem de abusos na infância por padres e freiras, né, de colégio católico, e aí, de repente, ela desce de cara com um padre no meio da sala dela que a Lili trouxe para visitar. E aí me veio essa ideia, o que que aconteceria? E aí eu escrevi aquela cena. Eu escrevi uma cena de 4 ou 5 páginas de uma vez só, assim, em menos de 1 hora. Blá, saiu um borbotão de palavras na minha mão. E aí eu entendi, tá, isso é o que aconteceria. Uma cairia na porrada com a outra, depois de uma gargalhar na cara do padre, ia rolar uma porradaria, ia ser, assim, realmente uma loucura. E aí eu entendi que filme eu estava fazendo. Então essa cena foi a primeira cena que eu escrevi. O que vocês viram na tela reescrito várias vezes, filmado, editado, é muito próximo daquela primeira cena que eu escrevi 8 anos atrás, porque foi ali que eu encontrei o tom do filme, sabe? Eu escrevi essa cena e encontrei o tom do filme. E aí eu acho que o filme é muito carregado dessa tonalidade de altos e baixos, né? De repente tem uma hora que você acha que no começo da cena é só um encontro ali entre pessoas mais ou menos cordiais umas com as outras. De repente, uma delas começa a fazer uma humilhação horrorosa, mas rindo, achando aquilo muito engraçado, e o espectador até certo ponto achando engraçado também, se não for muito católico, pelo menos, né? E de repente, quando você vê, virou uma agressão física horrorosa e termina com elas um pouco preocupadas uma com a outra, você se machucou, tem que passar mertiolate. Então essa montanha-russa de emoções, de altos e baixos, foi muito claramente, decidida, assim, por mim, como uma tônica para o filme, né. Uma hora você está brigando, outra hora você tá fazendo as pazes, e é essa bipolaridade da Malu que contamina o filme, que foi uma coisa que eu vivi a minha vida inteira, né, com a minha mãe. A minha mãe era muito assim. Um dia ela acordava de mau humor e a sua vida virava um inferno, no outro dia ela estava: "Uhul, vamos todos pra praia, yeah!", e me contando histórias maravilhosas sobre os anos 70. E eu fascinado com aquela mulher. Então, você nunca sabia o que ia acontecer, era bem animado. Não sei se eu respondi. Muito marcante, como fazer, assim, sabe, você entrar nesse papel e fazer uma coisa tão perfeito, sabe, assim, muito bom, muito bom. Você está na cadeira vendo, você sentar, você fala, caramba, como muda assim, sabe, trabalhar esse personagem, parabéns ao do Pedro e vocês também aí, muito bom. Conta um pouco disso. Pode aqui. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, ouvindo o Pedrinho. Sempre amo ouvir o Pedro falando do filme. Ele sempre tem coisas novas para falar, uma perspectiva diferente. Conhecendo vocês, né, que a gente quase nunca conhece, né, os artistas que fazem a pós, né, e foi muito prazer conhecê-los aqui do lado da Elsa,
que é uma diretora de arte fenomenal, que fez, né, da casa da Malu realmente uma extensão dela, né? A casa palpita. Eu me lembro quando eu entrei a primeira vez, né, porque a gente ensaiava, e eu acho que, de alguma maneira, eu vou acabar te respondendo também o que você perguntou, a gente ensaiava numa salinha, né, Pedro? A gente ensaiava de manhã e à tarde. O Pedro teve uma... ele gosta, né, de trabalhar a atuação, e isso é um pilar do filme dele. Então, ele tinha 6 semanas, Pedro, para fazer tudo, e aí 3 semanas ele escolheu para que a gente ensaiasse, 3 semanas para filmar. E eu imagino que a produção deve ter ficado louca, né? Vai filmar em 3 semanas, vai ensaiar 3, né? Porque ele deu paridade a essas coisas, né? Tanto a preparação quanto a filmagem. E foi nessa preparação que a gente conseguiu fazer com que essas personagens viessem à tona, emergissem nas relações que o Pedro propunha. O trabalho do Pedro é um trabalho muito ancorado. Se a gente fosse falar de um método, o método do etude, né, do Stanislavski. Ele pega uma cena e acha qual é a ação principal dessa cena, a gente improvisa, parafraseando, e só depois de tudo isso, quando a gente tem, então, as ações psíquicas, né, que são importantes, é que a gente vai decorar. Tudo que a gente fala são coisas do roteiro, porque parece, né, meio improviso, às vezes. O que é, em algum momento, como a bromélia, né, a fala da bromélia, que foi improvisada dentro dessa salinha que a gente ficou nessas 3 semanas, o Pedro incorporou ao roteiro. E aí, depois, muitas vezes, a gente improvisa uma determinada coisa, e é um fluxo, né, muito grande, assim, de improviso e de emoções e de tentativas numa sala de ensaio. E depois, quando a gente vai, o diretor pede que a gente repita aquele improviso, ele fica completamente estranho, mesmo estrangeiro mesmo para você. E, no caso da bromélia, a Juju inventou aquilo maravilhosamente bem, e o Pedro, né, incorporou ao roteiro. E aí, só para dizer que a gente fazia essa preparação, então, com esses exercícios, né, psíquicos também, de ações psíquicas também, num lugar que era assim, um sofá, um banquinho, alguma coisa assim, muito no osso, né? Quando, então, a primeira vez que eu entrei no cenário, né, na cenografia da Elsa, cara, era como se tudo encaixasse assim e tudo florescesse. O que era semente virou flor. É essa sensação que eu tenho. Então, quando eu vi tudo aquilo, vi a mesinha da Malu, vi as coisas, os objetos, tudo ali, parece que tudo que a gente precisava ali, tudo que a Malu precisasse como personagem, a gente, de alguma maneira, ia achar ali. E, quando isso acontece, é o momento, então, que as coisas começam a ficar mais redondas, né? Elas começam a se fechar. E foi demais, assim. É como se eu chegasse na casa e encontrasse a Malu, assim, completasse a Malu. E o trabalho do Pedro, como eu disse, é um trabalho que faz a gente ser livre. Eu costumo dizer assim, que ele tem rédeas. Pedro é um diretor com muitas rédeas, mas não é a rédea curta, sabe? Que te dá a sensação assim, de que você também não está criando, ou de que você não pode entrar assim, num espaço que seja seu. Porque a gente, né, que é ator, assim, a gente que é artista, de modo geral, é preciso que a gente tenha alguma coisa que seja nossa, que a gente sinta como algo que é indissociável de você, que é a imaginação. E, muitas vezes, eu sinto, assim, às vezes, sendo dirigida, que o diretor fica querendo domar a sua imaginação. Ele não é parceiro da sua imaginação. E o Pedro é um cara que ele fala, olha, eu tenho aqui essa Malu, eu te apresento ela tem pressupostos, Tanto é que o Pedro teve uma hora, ele pode até contar isso, que ele meio que ficou apavorado comigo e com a Juju, com a Juliana Carneiro da Cunha. Chegou em casa e falou assim, acho que eu escalei errado, porque a gente estava muito exagerado, né, Pedrinho? Mas ele vai, e aí disseram para ele, logo que ele
falou isso, falou, vai lá e faz o que você sabe fazer, que é dirigir ator. E dirigir ator por Pedro significa ter rédea, ter pressupostos na personagem, mas também deixar o ator livre para imaginar e para ser quem deve ser. É isso aí. Tem uma coisa que eu acho que me guia muito nisso, Yara, que é uma frase de Schwitters, que é um pintor alemão, que ele fala: liberdade não é falta de rigor, mas sim o resultado de um profundo comprometimento artístico, sabe? Então, eu acho que o nosso desafio era um pouco esse, né? Como é que a gente faz para ser livre? É difícil ser livre. Difícil ser livre num âmbito de uma arte tão técnica quanto o cinema, né, em que tem que ter a luz, tem que ter o microfone, tem que ter a arte, tem que ter a mise-en-scène, tem que andar para cá, tem que ter a marca, a atriz tem que pegar o copo aqui com a mão direita, botar o copo ali com a mão esquerda, sentar, levantar. Tem uma série de prisões ali, né, tem um texto que você tem que repetir, 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 e não pode cada vez falar de um jeito o texto, senão a outra atriz também se perde, o microfone não sabe para onde vai, a câmera não sabe para onde vai, então tem que repetir do mesmo jeito. O ator no cinema, né, ele é submetido a uma série de rédeas, para usar o termo que você está usando, né? Então, como é que você faz para conseguir encontrar liberdade dentro dessa loucura toda tão aprisionante, né? Como é que você faz para isso não ser prisão e sim se tornar potência, né? E aí eu acho que esse trabalho que, como a Yara disse bem, não vem da minha cabeça, vem de Stanislavski, né? Um Stanislavski adaptado para o cinema, né? De trabalhar com muita improvisação para depois chegar no roteiro decorado, né? Você decorar o texto depois de ter improvisado, ele dá ao ator essa possibilidade de se sentir livre, se sentir, sabe, com swing, com malemolência, digamos assim, mesmo tendo o texto decorado, porque ele já viveu aquela situação dramática através de improvisação. Então, agora, quando eu te dou o texto, digo, agora, Yara, decora. Mas agora esse texto se torna uma arma para você poder fazer aquilo que você já sabe fazer, que você já quer fazer, você já viveu essa situação dramática. Então agora você lê aquele texto e fala, pô, que maravilha, agora eu posso usar essas palavras para dar conta de uma situação dramática emocional que eu já conheço, que eu já vivi, que eu quero muito fazer. Então agora que eu já vivi, agora que eu já sei como é, ter a precisão de poder falar essas palavras e não qualquer palavra que vira bagunça, né, se torna potência e não escoamento de potência. Quando fica só na improvisação muito tempo, pode escoar a potência, porque aí você começa a falar demais, aí se perde, aí perde ritmo, mas aí você começa a ter um controle, né? Você poder ter controle com essa sensação de liberdade. E aí se gera o que o Antunes Filho chamava de estado improvisacional, né? Quando ele fez o prêt-à-porter, né, ele usava muito esse termo, o estado improvisacional, que é o texto decorado, a mise-en-scène, né, a marcação dos corpos no espaço memorizada, marcada, precisa, precisão, porém com uma sensação improvisacional, um estado improvisacional. Então você tem a sensação de que aquilo ali está acontecendo naquele momento e não que aquilo ali é uma repetição de algo que já foi decorado, porque esse estado foi criado com os atores em sala de ensaio. Essa era a nossa ambição e eu acho que se não tivéssemos Yara, Juliana, Carol e Átila, grandes atores trabalhando comigo, a gente não teria conseguido, porque realmente é muito impressionante. Eu gosto muito do filme, eu não sou daqueles diretores que diz que não quer rever os filmes deles jamais. Eu adoro rever Malu, porque eu fico muito impressionado assim com a potência de Yara, de Juliana na tela e me dá muito prazer de ver. Né? Então, acho que foi um encontro feliz de uma metodologia de trabalho que eu acho que deu certo para essas atrizes e o talento incomensurável delas, que catapultou uma boa ideia para uma coisa que, enfim, ficou muito legal. Estou muito feliz.
é uma honra para mim. É, foi a minha segunda parceria com o Mauro Pinheiro, né? Eu já tinha feito um filme do Eduardo Nunes, do 5 da tarde, e era um filme PB. Então, foi o meu primeiro filme colorido com o Mauro. E a gente tinha essa ideia do naturalismo, né, que a própria história pedia, assim. Então, a gente tinha a ideia que não ia ser um filme de excessos cromáticos, assim, de cores muito saturadas, e a gente tinha cor na arte já, assim, então já tinham elementos com cores e a nossa intenção não era exacerbá-los, né? Então tinha essa contenção, então não tem uma saturação tão intensa. O Mauro é um fotógrafo que gosta das altas luzes, então tem sempre uma luz que entra pela janela, pelas portas, essas luzes rasgam o cenário, né? Então, a gente também não controlou, a gente podia segurar, né? Podia ter mais informação ali, mas tinha essa intenção dessas altas serem altas mesmo, então foi uma conversa nesse lugar também. Então, assim, enquanto densidade assim e contraste do filme, a gente teve essa dinâmica também no 5 da tarde, que a gente começa de uma forma muito linear, assim, o filme, né? A gente vai seguindo a história, assim, não tem a intenção de começar com uma cena específica ou uma cena que tem uma carga dramática maior, enfim. A gente começa assistindo o filme e vai seguindo o próprio fluxo. Assim. O Pedro e o Mauro acompanharam quase que 100% das sessões de cor. Assim. Eu sou colorista na Quanta, então o filme foi feito lá. E a gente tinha um prazo, eles tinham a intenção de escrever em Sundance, então tinha um prazo ali curto, né, de finalização, assim, já com uma data na nossa frente muito desenhada. Então foi um trabalho de em torno de 2 semanas, assim, do Pedro e do Mauro lá comigo, com a gente seguindo dessa forma, assim, linear, assistindo o filme, avançando. E tem algo que acontece assim que você encontra o filme em determinado momento, sabe? A gente começa. Eu fui envolvida nesse filme, na verdade, também já na finalização, né? Então Pedro, Mauro já estavam dentro da história há muito tempo. Eu chego mais no final, assim. Então também tem o meu tempo de entrar no filme, né? Tem o meu tempo de entender ali como é que a densidade vai assentar, qual o contraste. Como é que aquelas cores vão conversar, assim. Então tem isso da gente fazendo e encontrando o filme no processo, assim. Então aí chega uma hora que a gente encontra a densidade que a gente quer e volta numa cena, refaz, aquilo ali ficou legal lá na frente, aí volta. Então é um caminho que começa linear e depois ele vai indo e voltando. Mas a gente teve em torno assim de 2 semanas para fazer o filme, então é um tempo relativamente curto, mas a fotografia do Mauro é uma delícia de trabalhar, então eu não tive grandes desafios, assim. Foi um filme bem tranquilo e bem gostoso, assim, de trabalhar. Foi ótimo. Espero ter respondido. Sim. Queria fazer uma parte sobre a cor, muito rápido, que eu o Mauro e a Silvia, a gente decidiu muito cedo que a gente queria uma cor muito natural, muito realista, né. Tem muito essa sensação de que, bom, desde antes, né, da filmagem, já tinha com o Mauro essa intenção de fazer uma luz, assim, muito realista, muito dar aquela sensação mesmo para o espectador de que ele é uma mosquinha na parede vendo aquilo ali, que aquilo é real, uma certa sensação documental, né. E aí a gente foi trabalhar com a Silvia na cor depois da filmagem e aquela coisa também muito delicada, né, muito sutil, um pouquinho mais aqui de magenta, um pouquinho menos aqui de highlights, era aquela coisa assim que eu acho muito impressionante o trabalho da colorimetria, né, como é delicado, como é sutil. E às vezes eu não tenho olho, assim, sendo muito honesto, assim, acho que eu tenho olho para muita coisa, mas às vezes tem um certo nível de mais 3% de magenta que só a Silvia e o Mauro estavam vendo e eu: "Aham, tá,
Tá ótimo. Pô, adorei, ficou ótimo, gente. Esse 3% de magenta fez a maior diferença. Não discuto, entendeu? Mas tudo isso para dizer que teve uma hora que eles estavam tão comprometidos com essa visão que, na verdade, partiu de mim, né? De querer fazer um roteiro realista, uma direção de atores realista, uma câmera realista, uma luz realista, né? Tudo muito realista, realista, realista. E aí teve uma hora que eu falei assim, gente, mas sabe o que eu estava pensando? No quinto ato, que é o último ato, né? Onde a Malu fica doente, aquele ato é tão sombrio, é tão triste, né? Mas será que não pode ser interessante a gente botar uma cor azul assim por cima, sabe? Jogar um azul, jogar um frio. Cara, a Silvia e o Mauro me olharam com uma cara, assim, aterrorizados. Assim, o que que você está fazendo? Parecia que eu tinha pego o filho deles, o bebê deles, e jogado para cima, sabe? Tipo, não faça isso. Meu filho. E eu achei aquilo lindo, sabe? Porque realmente não é meu filho, entendeu? É nosso filho. Entendeu? O Mauro e a Silvia estavam levando muito a sério aquela proposta de ser muito natural, muito real. E quando vem um diretor com uma ideia que vai contra o que ele mesmo estava pregando, eles tomaram para si quase que né, quase como se fosse pessoal para eles. Não, você está me ofendendo propondo isso aí, tá maluco? Desculpa, desculpa, não tá mais aqui quem falou. Eu nunca mais me meti. Só dei ok pro Magenta, entendeu? Para atender o Pedro, a gente fez assim, é um ligeiramente mais frio Ficou essa bonito, fase ficou final. bonito, ficou bonito aquilo lá, Então, ficou bonito. tem mais azul nessa fase final, mas assim, muito sutil. É muito 3%. 3% de azul nessa fase final. Mas é isso, a gente teve, eu estou lembrando agora desse momento na sala de cor, que Pedro queria uma outra coisa, assim, e aí é um pouco do colorista e do fotógrafo ali defendendo as nossas ideias também. É porque o fotógrafo ele faz a luz pensando na cor. Eu, quando faço filme, quando fotografo um filme, tudo que eu faço na cena, eu faço pensando na cor. E eu sou um cara muito chato com cor. Então, eu começo já a desenhar a cena com a luz, mas pensando na cor, porque essa é a minha preocupação. E outra coisa que eu falo, Elsa, né? Eu comento com todo mundo que a arte é a cama da fotografia, a cama. A arte faz a cama e você deita, né? Porque imagina a fotografia sem arte. Se você pegar essa parede, uma parede preta, você pode iluminar isso aí, mas vai ficar uma parede preta, não vai ter a arte. E a fotografia só brilha se tiver a arte. Como você pensou em fazer aquele cenário, fazer tudo aquilo lá? Oi, gente, boa tarde. Também queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com o convite. Pergunta complexa. Como é que, assim, acho que foram muitas camadas e muitos estímulos, né? Assim, até chegar ao conceito e execução final da arte. O primeiro estímulo, óbvio, é o roteiro e as conversas iniciais com o Pedro, né? Assim, que já desde a primeira leitura já me trouxe muitas sensações, assim, né? Desse contraste de uma mulher artista com muitos ideais e morando na periferia, morando numa casa que está em suspensão, está em construção, mas em suspensão, né? E aí, nas conversas com Pedro, ele trouxe também muito das influências que a Malu tinha. E acho que isso também se reflete tanto na composição da casa, quanto no pensamento de cor da paleta da direção de arte, né? Assim, todas as referências da Malu enquanto artista, enquanto atriz de teatro. Isso aí, a gente, né, eu e a equipe de arte, a gente pesquisou muito os movimentos artísticos da década de 70, 60, 80 também, mas a gente pensou que, então, a paleta ela seria da década de 70, porém envelhecida. E aí
né, o tratamento da cor ser mais naturalista, né, assim, dar uma segurada também nesse mundo colorido da Malu, que está empoeirado, que está suspenso no tempo. Outra coisa que foi, né, um outro movimento que foi muito importante, e era algo que eu não tinha vivido até fazer o Malu, que o Pedro chamou, né, me chamou, enfim, o Mauro também, mas, né, assim, me chamou e a Rô para ter conversas com o elenco, ainda nos primeiros dias de ensaio. E isso é uma coisa que, né, é mais comum no teatro, eu já tinha vivido, mas em cinema eu nunca tinha tido esse tipo de troca. Na base, ali, nos primeiros dias de criação, da gente estar conversando o que cada um, como cada um está vendo os personagens, né? E receber, agora eu não lembro exatamente, mas, né, Yara vinha, mas eu acho que a Malu, de repente, pode ter isso. Então, foi um processo muito importante também. Pedro também compartilhou um vídeo da Malu, Rocha, né, da mãe, passando pela casa, assim. Então também foi um lugar. E, assim, antes de falar sobre isso, queria dizer que o Pedro também deu muita liberdade. A Yara estava falando sobre isso, né? O Pedro tinha ali, ele dava parâmetros e dizia, não gosto disso, mas deu muita liberdade de não ter que ser uma cópia da casa, né? Assim, a partir do que o texto provoca também e poder propor. E aí, quando ele compartilhou esse vídeo, foi muito interessante, porque a casa era diferente do que eu tinha imaginado. Já era uma casa que não estava mais tão em construção, né, Pedro? Já tinha ali, já estava pintada, enfim, dava para ver que já não era exatamente a proposta do filme, mas a gente também conseguiu, né, eu consegui me inspirar na forma como ela ocupava a casa. Então, a mesinha de centro, o que ela tinha na mesinha de centro? Ela tinha muita coisa misturada, desde livros a objetos do dia a dia, e fazia ali uma montanha de coisas, a estante da cozinha, né? Então, eu ia tirando prints dessas passagens pela casa para poder ter como referência, não como cópia, né? E aí eu acho que, por último, de uma parte mais conceitual, assim, de pensamento, assim, né? Eu sentia, porque a arquitetura, a cenografia nesse filme é muito importante, né? Assim, essa casa em construção, uma casa que está inacabada e que, por estar inacabada, ela também é berço dos ideais da Malu, né? Assim, acho que ela guarda o contraste entre uma vida que também está em suspenso, né? Tá ali parada, que não se adaptou a essas mudanças dessa nova geração, desses novos tempos, mas é uma casa que guarda a potência de ser um teatro, de ser um centro cultural, de ser múltiplas, né? Múltiplas possibilidades. Então, acho que a arquitetura e o pensamento de cenografia, ele guardava essa estrutura, e o dressing, aí a gente já trazia todo o turbilhão interno emocional da personagem, com esse acúmulo de arte, né? Mas também esse caos emocional. Acho que é isso. E aquela questão da arte na fotografia, né? Tipo, o tempo que você tem. Tipo, você tem um tempo, tipo, 1 hora para montar a arte. O fotógrafo, 1 hora para montar a luz. Então, fica aquela coisa para montar rápido, né? Deu uma correria no set. Mas isso é legal. Então, eu vou abrir para perguntas, tá? Vocês gostariam de perguntar para... Pode falar, Samantha. Alô, parabéns todo mundo. É a segunda vez que eu vejo o filme. Eu queria perguntar para todo mundo sobre a elipse temporal do filme. Como que vocês trabalharam a passagem de tempo? A primeira vez que eu vi o filme, eu achava que a elipse temporal era menor. Hoje eu fiquei pensando que é um pouco maior. No fim, eu acho que pouco importa, mas tem muitas sutilezas que a gente percebe na atuação, tem, né, a coisa física do corpo
da Malu, que a gente já vê ela com a bengala, né, a raiz do cabelo. Mas eu queria saber de vocês como que vocês trabalharam essa passagem de tempo. E o azul eu percebi, sim, também, Pedro, no finalzinho. Ficou bonito o azul, né? É sutil, mas dá para ver. Pedro. Bom, acho que Elsa pode falar um pouco, né? Porque acho que talvez os lugares onde a passagem de tempo aparece de forma mais explícita são na atuação da Yara e no trabalho da Elsa, né? A casa muda bastante, quer dizer, bastante muda, né? Tem mudanças muito específicas assim, né? A Elsa parou ali, teve um tempo de mudança de vários elementos do cenário, né? Muda móvel de posição, traz móvel novo, tira um móvel velho. Do lado de fora também, e muito mais bagunça na sala também, né? Ela tem mais um pensamento de que ela está mais largada, mais abandonada, não tem que arrumar a casa para receber o Tibira, receber os amigos, receber a Lili, não tem mais ninguém ali, ela está sozinha, então se supõe que ela está mais deprimida, né? Tem um momento mais solitário. Então, você trabalhou ali uma coisa de uma bagunça, né? De um certo desleixo, né? Quase uma coisa meio acumuladora, né? Do lado de fora tem a Elsa fez o jardim ficar bem detonado, tipo, a Lili foi embora faz uns anos, já, não tem mais aquela mão da Lili para cuidar do jardim, né? E a Yara que trabalhou muito no corpo e nas intenções, né? Então acho que de repente vocês dois podem falar um pouco mais sobre esse trabalho de vocês nessa mudança. Eu vou começar, assim, porque me veio essa memória do dia que a gente mais ou menos filmou a mudança, né? Assim, essa passagem de tempo foi também mais para o final do plano de filmagem, né? E aí a gente já estava vivendo aquela casa já há um bom tempo. Assim, teve um pensamento óbvio de direção de arte, que é pensar numa decadência, então tirar talvez coisas que fossem mais vibrantes ou que trouxessem um pouco mais de leveza e aumentar a bagunça de vida, né? Copos, coisas que não são limpas, talvez, né? Mas eu queria trazer aqui uma lembrança que eu tenho da Yara entrando na casa e que ela segurou minha mão e falou: "Nossa, mas que triste! Como é que ela vive assim? Que triste esse lugar que ela vive, né?" Assim, eu lembro muito, não exatamente das palavras, mas desse sentimento assim de ver essa casa depois de, sei lá, 15 dias filmando, tão derrubada, né? De alguma forma. Quando você fala da passagem de tempo, para mim, claro que, né, o Marquinhos Freire me ajudou para caramba, né? A própria, né, o corpo, né, da Malu, ele tinha que estar um pouco mais frágil, né? Eu me lembro que eu pensava muito na Malu assim, com esse externo, né, para frente, né, na primeira parte, depois esse externo mais coisas assim, né, um desequilíbrio dela, ela tinha, né, um pouco de desequilíbrio, menos visão periférica, tudo isso passava pela minha cabeça. Mas a sensação assim maior, eu acho que é essa que a Elsa descreveu, de um ocaso mesmo, sabe? E quando você fez essa pergunta, engraçado, me deu a mesma sensação que eu tive quando entrei nessa casa. Eu me lembro que e o Pedro, a gente quase filmou cronologicamente, né, Pedro? Você quis muito que fosse assim, né? E isso foi muito importante. Então eu me lembro assim que a última cena que a gente filmou, não é a cena do carro, evidentemente, mas é a cena que ela está na cadeira de rodas, e aí ela fala para a filha: "Vamos dormir, né, minha filha, porque a viagem para São Paulo é longa." E eu me lembro que foi o terceiro momento da casa, né? Que era quando as coisas já estavam guardadas, então, e ela ia embora. E eu fiquei muito emocionada. Muito, eu ainda fico muito emocionada de lembrar,
desse momento. E eu, se eu pudesse, assim, se não fosse o Pedro, eu teria feito aquela cena só chorando, porque, na verdade, era a Yara ali, porque a gente fica muito comparsa da personagem. E uma personagem como a Malu, cara, eu me sinto escolhida pelo Pedro e metafisicamente escolhida por ela, porque é uma honra fazer aquela mulher, sabe? Por tudo que ela tem. Então, quando eu vi aquela São Paulo, que também para mim foi por muito tempo uma São Paulo desejada, em Belo Horizonte, né? Eu sou de BH, e ela passou por lá, ela retornou, e São Paulo sempre foi meio uma passárgada para ela. Ela voltando para São Paulo, vendo aquela casa que poderia ter sido, que não foi, voltando para São Paulo doente, ali foi foda para mim. Então, mais do que tudo, assim, mais do que né, todas essas coisas têm as questões técnicas, tem o visagista, tem muito, mas eu acho que essa sensação mesmo, para mim como atriz, foi muito forte, né, assim, de algo que poderia ter sido e que não foi. E aí, sendo atriz de teatro, sabe, também, e sendo de fora, e São Paulo sendo tão esse lugar também para onde a gente gostaria de ir, ou foi, ou veio, ela dizia, vamos dormir, né, minha filha, porque a viagem para São Paulo é muito longa. Cara, me ferra total, assim. Aí eu entro imediatamente na personagem, assim, porque no que é esse interno dela, e muito irmanada com ela. E agradeço ela, ao Pedro, de ter feito tudo isso. Que lindo, Yara. Que lindo que você falou agora. Me emocionei aqui. Mais alguém? Uma pergunta? Boa tarde, queria parabenizar todos pelo filme, porque Chocada é muito bom, muito tocante, assim. E eu queria perguntar, sobretudo para o Pedro, sobre como foi encontrar o ritmo desse filme, porque eu achei que ele tem uma dinâmica muito interessante, achei meio poética, assim. Aí eu queria saber como que foi achar esse ritmo, se teve muita coisa que teve que ser cortada, ou, enfim, como que foi isso? Obrigado pela pergunta. Então, eu acho que eu falei um pouco sobre o processo de escrita, né, de encontrar essa bipolaridade da Malu. Eu acho que isso já vai dando um ritmo muito específico para um filme que tem esses altos e baixos, né? Então, por exemplo, para falar de ritmo num sentido mais amplo, assim, né? Amplo não, mas assim, no sentido de macro, né? Você tem, por exemplo, a grande cena, você acabou de ver o filme, você vai lembrar, está fresco na sua memória, você tem a grande cena da briga depois da chuva, né? Que ela fala, você está comendo seu pai, aquela coisa horrorosa, que é os gritos, é os berros, é um alto nível de dramático, né? E volume alto, né? Muito forte, né? E aí, de repente, a briga termina, baixa a energia, e aí elas vão para fora, e fora elas falam baixo. Elas falam aqui num outro tom. Eu não acho que você seja louca, eu só quero te ajudar. Né? Faz um tchiii, baixa totalmente a energia das duas, né? Pós-briga, quase como se fosse um pós-sexo, né? Acende um cigarro e está relaxado agora, depois da grande explosão de energia, né? Isso foi pensado desde o roteiro, né? Desde o roteiro eu sabia que eu queria esse contraste muito grande, né? De explosões e silêncios, explosões e sussurros, né? Gritos e sussurros, né? Muito inspirado mesmo no nosso querido, né, amigo Bergman, né? Que é uma grande influência para esse filme. Né? Então, acho que o Bergman sabia fazer muito bem isso, sabe? De saber jogar com cenas de uma intensidade dramática enorme e, de repente, depois uma cena aparentemente mais quieta, mais calma, e você, uau, o que está por trás disso, né? Então, a ideia sempre foi um pouco essa. Depois, com as atrizes, a gente, na sala de ensaio, foi buscando essa mesma
essas mesmas dicotomias, contraste, contraste, contraste. Por isso que é um filme que eu acho que tem esses jogos, né, que já foi falado aqui, né, do Mauro, de luz e sombra, de altas luzes, né? Eu gosto muito de contraste, acho que é um filme contrastado, acho que é um filme que não é um filme de tons pastéis na arte e aquela coisa meio lavadinha, gostosinha de olhar na cor, sabe? Acho que é um filme meio duro, meio cru, meio de tons fortes, de contraste, né? E aí a gente foi buscando isso também na atuação, que quando sobe, sobe, quando desce, desce, sabe? Não tem muito ha-ha-ha, hu-hu-hu, entendeu? É isso aí mesmo, é porrada mesmo, sabe. E aí a gente foi encontrar isso de novo na edição. Então na edição aconteceu que eu acho que é onde mais se determina de definir esse ritmo que você está falando, né, que já veio vindo sendo definido desde o roteiro, né, mas é onde você finaliza esse trabalho, né, e onde se define mesmo, fecha, né, o conceito do ritmo do filme ali na edição, né. Quer dizer, tem a edição de som também, né, edição de imagem e de som, né. Eu acho que a gente foi encontrando muito uma coisa de deixar os planos respirarem, sabe. Que é uma coisa que já vinha acontecendo, mais uma vez, desde a da decupagem já tinha essa vontade, na filmagem essa vontade foi crescendo, e na edição essa vontade se terminou de acontecer, que é de deixar os planos respirarem. Então, por exemplo, quando você filma, se coloca no meu lugar, você é diretora, né, você que fez a pergunta, eu não vi você, mas eu ouvi sua voz, é mulher. Tenta se colocar nessa posição. Você é diretora, você está dirigindo um filme, tá? E aí, nesse filme, de repente, você está fazendo um plano da Juliana Carneiro da Cunha, falando um texto sobre o pai dela, que estuprava a irmã dela, e que, de alguma forma muito doentia, na cabeça dela, fazia mais sentido ela ter sido violada, violentada pelo pai, porque aí seria ela que estaria no lugar de chefe da casa. Cara, é um negócio muito louco o que você está fazendo. E a Juliana Carneiro da Cunha está fazendo uma coisa absurda de foda na sua frente. Você está ali vendo no monitor e está dizendo, cara, essa é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Certamente a coisa mais linda que eu já filmei é a Juliana Carneiro da Cunha fazendo esse monólogo. Você vai agora dizer, corta, ok, legal, agora vamos fazer tudo de novo na Yara. Corta, ok, legal, agora vamos fazer tudo de novo no Átila. Porque aí depois eu posso cortar, posso fazer na edição tudo que eu quiser. É o cacete. Mas não fiz, mas nem por um decreto. Deixei na Juliana, terminou, eu falei, ok, vamos só fazer um plano da Yara reagindo no final. Quando terminar de falar, era a minha vez, aí eu quero ver a cara da Yara estupefata, completamente embasbacada com o que ela acabou de ver. Mas eu não vou fazer a cena inteira na Yara, a cena inteira no Átila, para dar ritmo, para conseguir alcançar ali um ritmo qualquer. Não faz sentido. Está tudo dado ali, entendeu? Então é um filme que tem planos longos. É um filme, por exemplo, outra cena que eu também pensei em fazer plano contra plano e depois desistir, influenciado pela Yara e pela Carol, é a cena da morte. Vocês estão aqui, vocês viram o filme, então eu posso dar spoiler, né? Tem uma cena que a Malu fala, então é isso, né? Então, se eu tô com a doença tal, então eu vou morrer. E aí tem um silêncio longo, muito longo, 1 minuto de silêncio, elas paradas ali, até ela falar, eu vou ter que lidar com isso, você vai ter que lidar com isso, eu vou morrer. Então, esse silêncio longo, eu tinha feito o plano da Yara, eu tinha feito o plano da Carol e tinha feito o plano geral, e a minha ideia era editar na edição, poder jogar com as duas. E aí, quando eu mostrei, porque eu tenho essa mania de fazer isso, que a maioria dos diretores não mostra o filme para os atores, né, antes de estar finalizado. Tem uma coisa meio babaca, que eu acho meio babaca, de não preservar o ator, senão, sei lá, acha que o ator vai querer influenciar na edição. Eu acho maravilhoso influenciar na edição, por favor, atores sempre influenciem nas minhas edições, porque eu acho que são artistas que estão contando essa história junto comigo, então acho maravilhoso que influenciem, entendeu? E aí eu mostrei um corte do filme, acho que era o quinto corte, quinto ou sexto corte do filme, para a Carol Duarte, que faz a Juju, a Jujuca, a Joana, e para a Yara de Novaes, que faz a Malu. E aí elas disseram, olha, maravilhoso, estamos muito felizes, o filme está ótimo, muito bom. Agora tem uma cena que saltou para mim. As duas falaram. É mesmo? Para nós duas, teve uma cena que a gente estava aqui falando antes de você voltar. Nós duas não gostamos dessa cena, que é a cena que ela fala que vai morrer. Por que você corta para o fechado das duas? É tão bonito aquele plano aberto. E a maioria dos diretores talvez dissesse: "Ai, caralho, que saco, atriz querendo se meter", né. Eu sou o oposto, eu quero muito saber a opinião dos atores que estão trabalhando comigo. Então eu parei e falei: "Sério? Será? Não ir para o fechado, mas não vai ficar chato?". "Não, não, não", as 2 super empolgadas: "Cara, confia, vai ficar muito melhor se você ficar no aberto". E aí, por sorte, eu
tenho um computador que pode fazer edição até de um longa-metragem, tem potência para isso, investi meu dinheirinho num bom computador, e eu estava com esse computador, eu levei esse computador de propósito para esse encontro em São Paulo e abri o computador, abri o HD e botei lá, tirei o plano fechado e botei só o plano aberto para elas verem. Então vamos ver junto agora, vamos ver nós três, como é que fica. E aí a gente viu a cena do, então tá, então eu vou morrer, silêncio, você vai ter que lidar com isso, eu vou ter que lidar com isso, nós vamos ter que lidar com isso, só no plano aberto. E elas ficaram em êxtase, caralho, é muito melhor, tá vendo? E eu tive que concordar, era muito melhor, entendeu? Então acho que esse ritmo a gente foi encontrando até o último minuto da edição, mas encontrando principalmente esse lugar de respeito pelo plano, respeito pelo ator, respeito pela atriz, respeito pela vida que está acontecendo ali por dentro daquela atriz, daquele ator. Deixa respirar, deixa viver, deixa acontecer. É um filme de arte, né? A gente não precisa. A gente não está vendendo para o Globoplay ou para a Netflix esse filme, entendeu? A gente não precisa compor com os desejos de um, sei lá, distribuidor que quer vender mais de não sei quantos ingressos. É um filme de arte, é um filme que não vai fazer mais do que 20 mil espectadores. A gente já sabia disso desde o início, entendeu? Então, foda-se, com o perdão da palavra. A gente pode fazer o que a gente quiser. E a gente se permitiu fazer o que a gente queria e acabou dando certo. Muita gente gostou, então estou muito satisfeito. Em relação a ritmo, acho que era isso que eu tinha para dizer. É isso. Gente, mais um. Visto ainda. Parabéns a todos os envolvidos. Eu vou fazer um truque aqui, fazer duas, aproveitar a oportunidade que está comigo o microfone. Então, uma pergunta para a Yara. Na cena da chuva, que para mim foi a cena que mais marcou, muito impactante, muito bonita visualmente, fotograficamente, ali eu tive a sensação que rolou um improviso dentro da cena. Os diálogos cruzados entre as duas, para além do improviso anterior, né, de ensaio, queria confirmar se realmente houve ou não, né, se não teve. E para o Pedro, parabéns pela direção. E aí, no caso do Itibira, que ele dá aquela sumida, eu entendo que é importante do ponto de vista da elipse, para ajudar na passagem de tempo, mas, ao mesmo tempo, para mim, um personagem que me marcou muito e muito cúmplice, né, da Malu, e aí eu senti um baque. Né? Imagino que talvez tenha sido assim mesmo na vida real, mas queria entender como foi essa decisão de o personagem dele sumir naquele momento. Então, é isso. Olha, aquela cena foi... A gente realmente é texto. Pode ter uma ou outra palavra que não, mas é texto, texto, texto. E a gente foi fazendo, uma não escutando a outra. Era isso. Assim, é uma discussão, como uma discussão inflamada, e que uma não escuta a outra. E vinha de uma cena muito desgastante assim, para os personagens, que era uma cena que estava, né, uma chuva com goteira, a gente arrastando os móveis. Aí a Carol fez uma pegadinha maravilhosa, que pareceu que, em algum momento, ela machucou, e achando que ela machucou mesmo, né? E estudo de ação, e aí a gente foi para a discussão. Era realmente um texto que a gente trepava uma na outra. Aí, estou contando isso porque foi engraçado. Aí a Carol chegou entre um take e outra, a Carol falou assim: Yara, não pode, a gente não pode fazer assim. A gente tem que se ouvir. Não está legal, a gente tem que se ouvir. E eu, assim, olha, falou comigo, vamos lá, não está bom, vamos tentar outra coisa. Aí a gente fez, eu ouvia e dava réplica. Ela ouvia e dava réplica. Aí o Pedro, ele interrompeu, né, esse take no meio. O que é que vocês estão fazendo? Eu falei assim, não, é porque a gente não está se ouvindo, Pedro. Nem falei que não era Carol, tinha falado, a gente não está se ouvindo. Mas é para não se ouvir mesmo. Então, foi uma cena que realmente era... E foi uma cena que a gente trabalhou muito, né, Pedro? Assim, era uma cena muito assim, nuclear, né?
uma cena muito nuclear. Então, por exemplo, neurótica. Então, tinha algumas coisas assim, por exemplo, você é neurótica, igual o pai, neurótica, né, que ela fala. Então, às vezes, talvez uma repetição do neurótica, nesse sentido, tinha um pouquinho de gordura, mas é o texto ali. Tem um pouco de gordura, talvez uma palavra que, uma frase que veio antes ou depois, mas nada muito da cabeça da gente, assim, que a gente estava inventando ali. Não tinha, não. Né, Pedro? Não tinha, não. Essa cena foi uma das cenas do filme que eu fiz, que eu repeti, né, muitas vezes. A gente fez o filme quase todo, diria que uns 70% pelo menos do filme, talvez até mais, foi filmado das cenas, dos planos, né, foram filmados com take único, no máximo 2 takes, né. Foi um filme de takes únicos, foi um filme de poucos takes, pouco material, porque as atrizes são fenomenais, estavam muito preparadas, a equipe era muito profissional, o nosso querido Felipe Ovelha, que fez o foco, não teve um plano que o foco saiu de foco e voltou, e aí, "puts, não serve, tem que repetir". O nosso querido Marcel Costa, que é o técnico de som, com o time de microfonistas dele, que foi mudando, tivemos que trocar de microfonista, mas cada microfonista que ele trazia era mais ninja do que o outro, não teve uma vez que entrou um microfone ou que o som saiu e, "puts, vai ter que repetir porque o som", a gente não tinha que repetir. Simplesmente era perfeito de primeira, sempre. Então foi um filme que, de verdade, mais de 50% das cenas foi de primeira. E era. Dava uma ensaiadinha, rodava, foi. Rodava, foi. Rodava, foi. Não tinha que repetir, não tinha por que fazer mais uma vez. Era tudo de primeira. E essa cena a gente fez 8 vezes, foi um recorde, assim, na filmagem. Essa cena a gente repetiu 8 vezes, porque, estava muito bom, desde o começo. Desde os primeiros takes, primeira vez, segunda, terceira vez que a gente fez, estava bom, estava bem legal. Estava, assim, acima da média de uma novela, por exemplo. Estava uma cena dramática, forte, potente, melhor do que qualquer telenovela. Entendeu? Estava muito bacana. Mas eu sentia que essas atrizes e esse texto podiam ser catapultados com aquela luz do Mauro, com aquela câmera do Viva do Mauro, que aquilo ali eu sentia que tinha potência para ser catapultado para uma grande cena. E ainda não era uma grande cena, era uma cena boa, entendeu? E não era suficiente. Essa cena não podia ser boa, tinha que ser a melhor cena do filme, tinha que ser um acontecimento. E aí eu fui repetindo, 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 e eu sentia que as atrizes, o que faltava para a cena catapultar para um nível mais alto, né, era as atrizes se aprofundarem mais na profundidade dramática que tinha aquela situação. Então eu sentia que elas estavam muito bem, mas elas ainda estavam no controle delas mesmas, sabe. Ainda tinha um controle ali. E não podia ter controle. Era uma cena que demandava descontrole, demandava algo de animalesco, certo. Não podia ter racional ali, não podia ter: "Espera aí, deixa eu pensar no que você falou". "Não, mas se você está dizendo isso, então é porque você está comendo seu pai, não é mesmo?" Não dá, não é assim que vem. "Você está comendo seu pai, é isso?" "Está comendo seu pai" é uma frase que vem porque você não está mais no racional, você está num outro nível, é tipo a mulher quando está a ponto de parir, é tipo o bicho quando está sendo atacado e entendeu? Você está num outro lugar, não é mais num lugar racional, é um lugar animalesco, entendeu? É um lugar animalesco, elas tinham que estar animalescas. E a gente repetia, repetia nessa esperança de que isso acontecesse, de que elas chegassem nesse lugar animalesco. E aí quando chegou no 7º take, eu me emocionei muito, porque é uma situação dramática que eu vivi com a minha mãe, algo parecido, né. Então, eu me emocionei muito e chorei bastante, né, no 7º take. Eu senti que estava muito bom, mas ainda não tinha chegado lá, ainda podia dar o grande salto. E aí eu fui falar com elas, e eu lembro que a Yara e a Carol, quando me viram, arregalaram o olho, assim, eu demorei para entender, é porque eu estava todo molhado de lágrimas. E aí rolou um clima, assim, eu não sei exatamente o que elas falaram, mas talvez algo do tipo: "Tá, não precisa falar nada, a gente entendeu". Né, e aí elas fizeram o 8º take. Então eu acho que a minha melhor direção nesse filme foi estar todo molhado em lágrimas, porque foi ali que elas entenderam alguma coisa que elas não tinham entendido ainda, não precisei falar nada, né. E aí chegou no que vocês viram, que é o 8º take, que eu realmente acho que elas estão num outro nível de discussão ali, que já não é mais racional, é animalesco mesmo e é muito lindo. Mas para responder o que você perguntou, eh, sobre o Tibira, isso foi uma questão muito forte, assim, no roteiro. Eu escrevi várias versões do roteiro em que o Tibira voltava sim, né.
Então, quando a Malu estava já decadente, com aquele jardim destruído, a casa toda bagunçada, o cabelo ficando branco, sem pintar e tudo, de repente o Tibir entrava, tinha até uma coisa de que ele tentava bater na porta, mas a porta estava aberta, aí ele entrava assim pelo jardim, Malu, você está aí, Malu? E aí quando ela via ele, ela ficava quase chorava, dizia, meu queridinho, você está aqui, isso não é um sonho, eu estou sonhando, não é um sonho, era lindo. Enfim, tinha uma beleza nisso, sabe? Mas eu senti que eu tinha que potencializar ali a relação dela com a filha, sabe? A história principal é dela com a filha. E aí eu decidi manter o Tibira na história, quer dizer, trazer o Tibira de volta na história no sonho da Malu. Quando eu escrevi ela dizendo para o Tibira, numa versão anterior do roteiro, você está aqui mesmo, isso não é um sonho? Aí isso me deu a ideia, depois, numa outra versão, de tirar o Tibira, mas manter ele em sonho. Não, o Tibira está morando aqui, claro que está morando aqui. Tibira, você está aí? E ele não está. No sonho dela, ele tá. Ela sonha que ele estivesse. Ela queria muito que ele estivesse. E eu acho essa cena que a Yara faz, né, já meio enlouquecendo. Tibira, Tibira, você tá aí? E Tibira não mora mais aqui. Você tem razão. Tô louca. Eu acho isso de uma beleza que a Yara faz nessa cena, sabe? A forma como a Carol reage, se dando conta, caralho, ela tá fodida mesmo. E agora, né? Ah, meu Deus, o que eu faço, né? A forma como termina a câmera do Mauro na Carol e ela com aquela expressão de: "O que que eu faço agora, né? Para onde que a gente vai agora com essa mãe desse jeito, né?". Eu acho aquilo de uma beleza muito grande. Então eu não sinto falta do Tibira voltar, porque para mim ele volta nessa cena de alguma forma, entendeu? Vocês que participaram. Oi? Mais um? Quem quer falar? Você, então, ok, vamos lá. Oi, boa tarde. Eu sou aluna, sou da comunicação, falei com vocês bastante por WhatsApp. Rapidamente, queria saber do Pedro se ele chegou a cogitar fazer um documentário autobiográfico, alguma coisa nesse sentido, em primeira pessoa. Hoje em dia está bem na moda diretor-personagem, esse diretor que reúne materiais de arquivo, registros da mãe e fazer uma voice-over, você contando a sua história, se você chegou a pensar nisso. Se a Yara, o que tem seu de Yara de Novaes na Malu, nessa personagem, se vocês têm pontos em comum de personalidade, ou se foi completamente uma pessoa estranha em outro lugar que você teve que acessar. E o Daniel, se puder falar um pouquinho da trilha rapidamente, eu cheguei um pouquinho atrasada, não sei se ele já falou, mas parabéns pelo filme. Bom, tentar ser rápido. Nunca pensei em fazer um documentário pessoal sobre a minha mãe, assim, nesse momento da minha vida. Pensei quando ela ainda era viva, eu tinha 30 anos, há 15 anos, ela ainda viva, eu cheguei a pensar em algum momento na casa dela, ela fumando maconha, contando aquelas histórias todas do passado, eu cheguei a pensar, caramba, que lindo seria trazer uma câmera aqui e filmar essa mulher contando essas histórias para, sei lá, se é para um filme, se não é, se é para mim mesmo, para algum, né, para fazer alguma coisa com isso um dia. E aí eu era jovem, menos de 30 anos, 20 e tantos anos. Eu era jovem, não tinha acesso a uma boa câmera, um bom microfone, enfim, não era fácil para mim também encontrar com a minha mãe, pensar em ficar uma semana indo na casa da minha mãe todos os dias, passando horas com ela, era um pesadelo para mim. Era uma relação muito difícil, então eu acabei não fazendo. E eu acho que até certo ponto o Malu é um filme que também decorre desse desejo que eu tinha de mostrar para as pessoas como aquela mulher era foda, mas não tive ali os meios de fazer uma filmagem sobre ela na época em que ela ainda era viva, né. Eu decidi fazer o filme quando eu fiz o velório dela com a minha irmã no Teatro Oficina, foi a coisa mais linda do mundo, o velório dela no meio do palco da oficina, com baseados e vinho sendo distribuído para os convidados, né, para os então, o filme é um pouco esse documentário que você está perguntando. Eu acho que agora que eu já fiz esse filme, pelo amor de Deus, não quero mais falar sobre a minha mãe. Chega, tá bom já.
E a gente teve um diretor musical, que foi o Jonas Sarr, que fez um pensamento, assim, de quais seriam, né, junto comigo, com a editora, com o Daniel, claro, mas ele foi mais centralizado nele esse pensamento de qual seria esse universo musical ao redor da Malu, né? Desde Fruta Gogóia, que elas cantam nos créditos, a Gal e a Bethânia, que ela dança uma hora, né? O Secos e Molhados, quando ela está no quarto do Tibira, né? Então, sempre trazendo essa ideia dos anos 70, né? Como a Elsa já falou, né? Os anos 70 aqui num presente dos anos 90, né? O filme se passa nos anos 90, mas gostaria de se passar nos anos 70, né? A Malu gostaria de estar nos anos 70, né? Então tem muito esse passado, né, dos anos 70 na música que ela escuta, né? Aí, de repente, quando ela vai botar uma música para Lili, ela fala: "Vou botar uma música que você gosta, Noel Rosa". Aí Noel Rosa já é anos 30, né? Aí é da época da Lili criança, que ela ouvia Noel Rosa quando ela era criança, na casa da mãe, enfim, né? E, de repente, entra, né, o som ao redor do funk dos anos 90 na favela. Então, o presente é a favela que está lembrando para ela que existe, né? Não é, não vai ser ela que vai botar uma música dos anos 90, vai ser a favela que vai trazer contra a vontade dela, né. Um pouco esse o jogo musical que a gente fez.